Graças e paz, igreja. Amém. Vocês podem abrir em Romanos 8. Versículo 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Até aí. Vou orar mais uma vez. Deus, eu oro, Deus, para que o Seu Espírito possa vir de encontro com cada coração e esmiuçar qualquer coração de pedra, Deus, o meu coração, Pai. Para que essa palavra, Deus, possa entrar em cada coração, inclusive o meu, Deus. Se tornar a maior realidade da minha vida, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Espírito Santo, eu confio em Ti. Que seja feita a Sua vontade, Deus, em cada vida, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, eu vou começar contando uma historinha. Talvez você já conheça essa história. Era uma vez uma árvore. E a árvore amava um menino. E o menino amava a árvore. Todos os dias, o menino brincava, escalava no tronco da árvore, brincava nos seus galhos e comia as suas maçãs. Quando ele estava cansado, ele deitava nas sombras e descansava. Um dia ele esculpiu na árvore: árvore, eu te amo. E a árvore estava feliz. Isso fez a árvore muito feliz. Mas por algum motivo, o menino ficou 2 dias ausente da árvore. E a árvore não sabia do menino. Quando o menino voltou, a árvore ficou tão feliz, mas tão feliz que o menino voltou, que ela tremia de alegria. E ela disse: vem, menino, vem, escale o meu tronco, brinque nos meus galhos e come as minhas maçãs. E o menino disse: não. Nesses 2 últimos dias eu descobri o que é a verdadeira diversão. E para eu me divertir eu preciso de dinheiro. Você tem algum dinheiro para me dar? A árvore disse: eu não tenho nenhum dinheiro. Mas eu tive uma ideia. O que você acha de você colher todas as maçãs, ir até a cidade, vender essas maçãs, e aí você vai ter dinheiro? O menino fez isso. Ele tirou todas as maçãs e foi até a cidade. E a árvore estava feliz. Próxima vez, o menino demorou 1 mês para voltar. Quando o menino voltou, a árvore ficou tão feliz que ela ficou sem palavras até. E ela disse para o menino: vem, menino, escala o meu tronco, brinque nos meus galhos. E o menino disse: você acha que a vida é só brincadeira e diversão? Eu estou cansado, eu quero uma coisa nova, eu quero me casar, eu quero ter uma família, eu preciso de uma casa. Você pode me dar uma casa? A árvore disse: bom, a floresta é minha casa. Mas se você quiser, você pode arrancar todos os meus galhos e construir uma casa. O menino, então, cortou todos os galhos da árvore e foi embora. E a árvore estava feliz. 2 anos depois, o menino voltou. E ele voltou cansado. E a árvore ficou feliz. A árvore disse: venha, menino, escala o meu tronco. E o menino disse: eu estou cansado, eu estou enjoado da vida, eu quero fugir, eu quero sumir, eu quero ir para outro lugar. Eu preciso de um barco. Você pode me dar um barco? A árvore disse: corta o meu tronco. Então, o menino cortou o tronco e foi embora. E a árvore estava feliz. O menino então construiu um barco com esse tronco e foi para outro país. 40 anos depois o menino voltou. Quando o menino voltou, a árvore disse: eu não tenho mais maçãs, não tenho o que comer.
Então o homem disse: meus dentes estão muito fracos para mastigar. A árvore disse: eu não tenho mais galhos para você brincar. O menino disse: eu estou muito cansado para brincar. A árvore disse: escala então o meu tronco. E o menino disse: eu estou muito velho para escalar. A árvore então disse: me desculpa, eu queria ter alguma coisa para te oferecer, mas eu não tenho nada. Então o menino disse: eu não preciso mais de muito. Eu só queria ter um lugar quieto para poder sentar e descansar. A árvore, se ajeitando mais majestosamente que podia, disse: bom, um velho toco é bom para uma coisa. Vem, menino, sente. O menino sentou e a árvore estava feliz. Essa história, analisando ela, é uma história de Shel Silverstein. É uma parábola moderna que se chama Árvore Generosa. Talvez vocês já ouviram, talvez não. E quando a gente analisa essa história, a gente percebe que a árvore livremente entrega as maçãs, os galhos e os troncos para esse menino. E nós somos lembrados do que Paulo fala em Filipenses, quando ele diz sobre Jesus: e Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus, da mesma forma, ele entregou o seu coração, ele crucificou as suas mãos na cruz e ele derramou o seu sangue, como um sinal demonstrativo pelo seu amor por nós, assim como a árvore. E assim, portanto, a cruz é a árvore generosa de Jesus. Cirilo de Jerusalém, dos pais da igreja, ele falou em relação a isso que esse foi o maior ato de amor que já partiu de um homem, se referindo à entrega de Jesus, o amor de Jesus, a livre entrega sem querer nada em troca. Foi o maior ato de amor que um homem jamais fez. Diante disso, você percebe tamanha tolice, tamanha loucura que é dizer que o cristianismo, a vida cristã, consiste primariamente no que você faz para Deus? Diante dessa entrega, dessa livre entrega, você consegue perceber a loucura que é dizer que a vida cristã consiste em o que nós fazemos para Deus? O cristianismo sempre começa com o que Deus fez por nós, pelo que Ele sonhou em nós através de Cristo antes da fundação do mundo. Em Lucas 11, a gente vê uma passagem que Jesus ele já está cansado do ministério e ele quer ficar um pouco sozinho para orar. E aí ele se desvia do pessoal e ele vai para um lugar solitário para orar. Nisso, quando os apóstolos percebem a ausência dele, eles vão atrás dele. Quando eles encontram ele, ele está orando. E eles nunca viram um homem orar assim como Jesus orava. E aí quando Jesus levanta, um dos apóstolos pergunta: mestre, ensina-nos a orar. Nesse momento, Jesus fez a afirmação mais revolucionária que o mundo já ouviu. Até hoje, é a coisa que mudou o mundo para sempre. Ele disse: quando orardes, dizei Pai Nosso. Pai Nosso. Hoje, uma afirmação totalmente arbitrária. A gente fala isso como se fosse nada. A gente já cresce na igreja ouvindo: Deus é o teu Pai. Sim, Deus é o meu Pai. Eu sei disso há muito tempo. E é como se fosse isso. A gente não vê a intensidade do que significa Deus ser o nosso Pai. Mas vamos nos situar na cultura daquele tempo, do Antigo Testamento. Vários profetas viveram a vida inteira caminhando com Deus, vivendo uma vida com Deus, mas eles nunca ouviram falar do Deus Pai, como a gente ouviu, como nesse momento Jesus revelou para toda a humanidade. Você pode ver lá Isaías
Isaías tem uma visão de Deus no alto e sublime trono, rodeado por anjos, e os anjos cantam santo, santo, santo. Para o povo do Antigo Testamento, Deus era um Deus santo, um Deus forte, um Deus imutável, um Deus pessoal. Mas, apesar disso, nenhum judeu nunca nem ousou orar a Deus como Pai Nosso. Para você ter uma ideia da santidade, de como eles viam Deus, a forma tão grande que eles viam Deus, eles nem pronunciavam o nome sequer uma vez. E eles até inventaram um jeito de escrever o nome que não violasse isso. Então eles tiraram de Yahvé, eles tiraram as vogais e ficou YHWH, que os estudiosos dizem ser o tetragrama sagrado. Para você ter uma ideia, quando um escriba estava escrevendo o nome Yahvé, quando ele estava transcrevendo a Bíblia, e ele chegava no nome Yahvé, ele jogava fora a pena, arrancava as roupas fora, tomava um banho, voltava, colocava uma roupa nova, pegava uma pena nova, escrevia Yahvé. Tacava a pena fora, arrancava a roupa, ia tomar banho, voltava, colocava uma roupa nova e pegava uma pena nova. E, se ele estivesse escrevendo esse nome e daqui a pouco aparecesse de novo, adivinha o que ele fazia? Tudo de novo. Para você ver o tamanho da seriedade que eles levavam o nome Yahvé. Deus era isso. Tinha um espaço enorme entre Deus e o homem. Era o Deus totalmente santo. De repente, Jesus chega e fala que Deus é Pai. Um dos motivos pelo que Jesus morreu até. Você imagina um povo que vê Deus desse jeito e daqui a pouco chega Jesus, além de falar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus, Ele chega falando para todo mundo, não, Deus é Pai. Os caras ficaram loucos mesmo. Mas enfim, indo para o texto. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Nesse versículo, Paulo está citando dois tipos de espíritos diferentes. O primeiro espírito é o espírito de escravidão. O segundo espírito é o espírito de adoção. O primeiro espírito, ele veio originalmente para causar medo, assim como está dizendo. O segundo espírito de adoção veio para nos confirmar segurança e garantia de salvação, que veio através de Jesus. O primeiro espírito de escravidão veio através da lei. O segundo espírito veio através do Evangelho. Para dizer um pouco como essa lei produzia medo nas pessoas, Hebreus 12, 20 e 21 diz assim, referente a Moisés falando das leis no Sinai. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Em outra tradução diz, estou assombrado e aterrorizado. Moisés falando isso enquanto ele falava das leis. Então, a lei trouxe medo. Jesus, então, ele vem com o espírito de adoção. O espírito de adoção trata a gente como filhos. O espírito de escravidão trata a gente como escravos e servos. E por quê, né? A lei, vista por si só, não faz nada de bom, a não ser que você obedeça, a não ser que você seja bom. Se você transgredir, é morte. Então, ele oprime a nossa consciência. Por isso ele fala do medo, que ele atemoriza. E a gente não está mais nessa aliança. E é incrível que, diante disso, as igrejas hoje, a igreja em si, prega a lei ainda. Continua falando da lei, como você precisa fazer isso, como você precisa fazer aquilo, como você precisa orar para agradar a Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa. E aquele peso, aquele fardo que Jesus nunca pediu para a gente carregar, né? E eu não sei você, mas eu passei muito tempo vivendo na lei. E
Pela bondade de Deus, talvez você nunca experimentou isso, você já veio direto na percepção da aliança da graça, mas olha como o negócio é pesado. Eu vivia todos os dias achando que se Jesus voltasse, eu ia cair direto no inferno porque eu tinha pecado e eu ainda não confessei o meu pecado e já era. Essa era a lei. Era eu achar que era a minha disposição, eram as minhas obras que faziam a minha aceitação ser plena diante de Deus. Então, o espírito de escravidão traz isso. E às vezes a gente ainda acredita isso hoje, que a gente precisa fazer coisas para conquistar o coração de Deus, né? E para quem ainda tem dúvida em relação a isso, você não precisa. E você não pode, porque o coração de Deus já está conquistado. Você não pode fazer uma coisa para conquistar mais o coração de Deus. Deus já é loucamente apaixonado por você. O peso da lei não existe mais. É só graça. É só a graça. É liberdade hoje em Cristo. Então, ou isso está enraizado dentro de você, que hoje nós estamos no espírito de adoção como filhos, ou você ainda está sendo enganado pelo inimigo, ou você não consegue entender a graça ainda. Essa é a adoção do espírito de adoção. Mas agora chegou a parte boa. Continuando o texto, ele diz: mas recebestes o espírito de adoção. Em outra tradução diz assim: mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Você já parou para pensar como é o processo de adoção de uma criança? Talvez vocês nunca pensaram como é que é para ir atrás e adotar uma criança. Primeira coisa, você decide adotar e amar uma criança. Primeiro passo, você decidiu ir atrás, você decidiu amar. Segundo passo, você vai atrás dessa criança, você encontra essa criança. Terceiro, antes dele te conhecer, você já o amava, você trouxe ele para dentro da sua casa, você trouxe ele para dentro da sua família, você deu um banho nele, você deu roupas novas, você deu um nome novo. Hoje essa criança faz parte de você, e você nunca vai abandonar essa criança. E parece muito familiar, não parece? O que Deus fez com a gente? O espírito de adoção, ele fez exatamente a mesma coisa. Primeiro, ele decidiu te amar, ele decidiu te adotar. Segundo, ele foi atrás de você, ele te encontrou. Terceiro, antes de você conhecer ele já te amava. Ele trouxe você para dentro da casa dele. Olha aqui como vocês estão na casa dele. Ele te trouxe para dentro da família dele. Ele te deu um banho. Ele te tirou do lugar imundo de onde você estava e ele te limpou. Ele te deu roupas novas. Ele te deu um nome novo. Ontem a gente leu, tinha um grupo aqui, a gente leu lá em Isaías, que Deus hoje nos chama de minha delícia. Deus nos chama de minha delícia. Ou, se você preferir, mi délice, em francês. Porque em francês é tudo mais elegante. Não, mas brincadeiras à parte. Hoje nós somos filhos. Hoje ele olha pra gente e fala, minha delícia. Ele olha pra gente e fala, meu Deus, olha que coisa fofa. E como se não bastasse só isso, só esse exemplo da adoção, eu queria te dar mais um exemplo. Talvez todos aqui já estão familiarizados com a parábola do filho pródigo, mas eu vou contar de novo. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo decidiu pegar a herança do pai dele e ir embora. E ele fez isso. Ele pegou a parte dele e foi embora. E ele foi para outra terra, ele começou a gastar em um monte de coisas que não valiam nada, e de repente ele ficou sem dinheiro. E de repente ele começou a passar fome. Ele estava passando tanta fome que ele estava procurando um emprego, e daqui a pouco um cara falou para ele apacentar lá, alimentar os porcos dele. E ele estava com tanta fome, ele estava morrendo de fome.
Ele queria pegar aquela comida dos porcos e comer, mas os caras não deixaram. Então ele pensou consigo mesmo, ele falou, os servos do meu pai têm abundância de pão, eles comem, eles têm um lar, e eu que sou filho, eu estou aqui e vacilei. Já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou falar para ele que eu pequei contra os céus, eu pequei contra ele, eu vou dizer que eu não sou mais digno de ser chamado filho dele, e eu vou me oferecer como um servo. Eu vou ver se ele vai aceitar. Nisso, o menino voltou. Quando o menino estava chegando em casa, o pai já avistou ele de longe. Quando o pai dele viu, ele correu ao encontro dele. Ele abraçou ele, ele beijou ele. Aí o filho, interrompendo ele, falou, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nisso o pai falou, não, para. Vem, servos, traz roupa nova para ele, traz anel, traz tudo, porque ele é meu. E nisso, ele fez uma festa e foi isso. O filho foi bem recebido de novo. E é isso que Deus faz, né? Um teólogo chamado Frank Maloban traduziu essa parábola da seguinte forma, esse fim. Enquanto o filho ainda estava longe, o pai o viu. E profundamente movido por compaixão, correu até ele, trancou os seus braços em volta dele e ele não conseguia parar de o beijar. Ele simplesmente não conseguia parar de o beijar. A verdade de que você não deve mais nada, absolutamente nada para Deus, e que Deus te ama como um filho, e que Ele é um pai que te ama, precisa enraizar dentro de você. Precisa ser verdade que Deus é o seu pai, você é um filhinho amado dele. Só isso pode te fazer se apaixonar por Ele. Só isso pode fazer se apaixonar por Ele. Quando você vê que Deus te ama com tanta intensidade, não tem mais o que fazer. Você vai amar Ele de volta, de tão lindo e magnífico que Ele é. E a gente precisa estar enraizado nessa promessa, na promessa do Espírito de adoção. Calvino, em relação a isso, diz assim, mais evidente, mais real for essa promessa, maior a liberdade na oração. Quando nós sabemos que somos filhos, quando nós estamos encharcados nesse espírito de adoção, nós temos liberdade diante do Pai. Nós somos filhinhos diante do Pai. A gente pode chegar do mesmo jeito que uma criancinha de 2 anos chega para o Pai. Sentar no colo dele. Você acha que um pai, segurando um filho no colo, ia se incomodar se o filho de repente dormisse? Não ia. Você acha que um pai, tendo um filho no colo, e o filho de repente se distraísse com alguns brinquedinhos, você acha que ele ia bater nele? Não. É a mesma coisa. Deus ama a gente assim. E a gente precisa chegar até Deus desse jeito, com essa liberdade. Na inocência de uma criança, na sinceridade de uma criança. Essa pergunta agora vai ser só para quem tem filho. Quem tem filho aqui? Só para... São poucos, mas se tivesse um, tava bom. Quando seu filho começou a dar os primeiros passos, quando seu filhinho começou a dar os primeiros passos, com as perninhas curtinhas dele, ele começou a andar, de repente ele caiu. Quantos de vocês tiraram a cinta e começaram a espancar ele? Nenhum, né? Eu espero. É isso. Pensa, quando nós estamos caminhando e de repente a gente cai, sabe o que Deus faz? Ele se abaixa, eu vou fazer aqui. Ele se abaixa, pega a gente, coloca a gente de pé exatamente no mesmo lugar, dá um passo para trás, abre os braços e um sorriso e diz, vem. É isso que Deus faz. Você pode cair, você pode fazer o que quiser, Deus te ama, Ele não vai deixar de te amar. Ele vai te colocar no mesmo lugar e Ele vai dizer, vem, vem filhinho. Eu não estou nem aí se você caiu, eu te amo.
Mas sabe qual que é o problema? É que a gente tem o síndrome do filho pródigo, né? Quando a gente cai, a gente já pensa, eu vou voltar lá, vou falar para ele que eu não sou mais digno de ser o filho dele, e eu vou dizer para ele para pelo menos me aceitar como servo. E aí vai dar tudo certo. Eu vou correr para ele e vou fazer exatamente isso, porque agora já era, perdi minha chance. É isso que a gente faz. Mas presta atenção. O maior objetivo da vida cristã, o maior objetivo da vida cristã é você permitir ser amado. É o maior objetivo da sua vida. Permitir ser amado. Permitir isso aqui, permitir que Deus te levante, que Deus te abrace, que Deus te ame. E não ficar com peso sobre uma lei que já foi há 2000 anos atrás. É você, apesar de ter caído, chegar diante de Deus como uma criancinha, como um bebê de 1 ano que acabou de cair, e deixar que Ele te pegue no colo e te ame, e te abrace. Isso precisa ser o objetivo da sua vida. É que isso fique enraizado dentro de você. Você precisa deixar Deus ser Deus. É simples assim. Você precisa deixar Deus ser Deus. Uma semana atrás, eu, o John e o Bruno, a gente estava andando de bicicleta na Canaleta. E uma coisa que eu sempre quis fazer era estar andando de bicicleta e aí soltar o guidão e deixar a bicicleta andando sozinho reto, assim. Só que eu nunca consegui, porque eu nunca consegui. E segundo, porque a roda do pneu é um pouquinho torto, assim, pro lado direito, né? Então quando eu soltava, ele sempre ia pro lado, assim. E aí eu tava lá, descendo, nisso eu estava um pouco mais à frente do John e do Bruno, o Bruno e o John estavam atrás, e eu comecei a tentar, eu estava lá, soltava, aí eu voltava, aí eu soltava, começava, eu voltava, aí de repente, Deus simplesmente falou comigo, filho, solta, só isso, solta. Aí, aquele jeito, aí eu dei uma soltadinha, aí voltei. Aí, confia em mim. Aí, tá bom. Aí eu soltei de vez. Quando eu soltei, o que aconteceu? Foi reto. Foi. Simplesmente começou a ir sozinho. E aí Deus falou claramente pra mim. Ele falou, é isso que eu quero. É só isso que eu quero. Eu quero que você largue o guidão. Eu quero que você largue o volante da sua vida. Só isso, porque aí eu vou tomar o controle. Só isso que eu quero de você. Pode soltar. Isso é permitir ser amado por Deus. É você estar numa canaleta onde passa ônibus 100 km por hora e você largar e deixar... Não, tô brincando. Mas não faça isso. Ó. Vocês vão... Não, mas é isso. É você poder largar e deixar Deus ser Deus. Deixar Deus te amar. Deixar Deus cuidar de você. Esse é o nosso Deus. A gente precisa chegar a Ele como crianças. Com a mesma sinceridade, com a mesma simplicidade, com a mesma inocência, com as mesmas manhas. E saber que com Ele a gente está seguro. Saber que com Ele nós estamos seguros. O último versículo, a última parte do versículo diz assim, eu vou ler tudo de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Você sabe qual que é o maior desafio disso aqui? O maior desafio da Bíblia. O maior desafio da Bíblia não é você entender tudo que está escrito ali e falar, não, agora eu conheço Deus do jeito que Ele é, agora está tudo claro para mim. O desafio disso aqui é experimentar o que Ele está falando. É viver o que está falando aqui. É pegar isso aqui, que diz que hoje nós podemos chegar diante do Pai, chamar Ele de papai.
e isso se tornar uma verdade. Esse é o desafio da Bíblia. Mas nós temos um problema que tudo que a gente descobre, tudo que é novo, a gente tenta reduzir para o patamar do nosso intelecto, né? A gente pega e... Deus é desse jeito, deixa eu tentar colocar ele dentro de um quadrado para conseguir entender ele perfeitamente. Um budista doido lá, ele disse assim: para conhecer o Buda, destrua o Buda. Se você vê o Buda, mate o Buda. O que isso tem a ver com Deus? Tem a ver que não tem como a gente saber quem Deus é. Se você tem uma mente, um negócio concretizado, Deus é desse jeito, quebra. Quebra porque Deus sempre é maior. Por mais que você ache que você conhece Deus, Deus sempre é maior. Sempre, sempre, sempre. Então, o problema disso é que a gente começa a criar ilusões e verdades em nossa cabeça que não são verdade. Por exemplo, pegamos a verdade que Deus é Pai. Deus é Pai. Mas nós tivemos um Pai aqui na Terra que nos machucou, nos feriu, nos abusou fisicamente, emocionalmente, nos rejeitou, nos abandonou. Então a gente pega essa figura de Pai e envolvemos isso com uma roupagem de Deus, de divino, e Deus é isso aqui agora. Esse é o Pai. Porque é a única coisa que a gente consegue entender de um Pai. Nós fazemos isso com tudo. Outra coisa, Deus é amor. A gente pega essa verdade e a gente começa a ver o que é amor entre nós. O amor totalmente falho que nós temos aqui. E aí nós tentamos comparar Deus sendo amor, Deus amando, com o nosso amor que é legalista, o nosso amor que tem que ser merecido, o nosso amor que é julgador, julga todo mundo, e o nosso amor que é preconceituoso. E aí a gente pega e fala, isso aqui é Deus, Deus ama desse jeito. Eu preciso merecer o amor de Deus, porque Deus ama igual a gente ama. Isso é ridículo, você consegue ver? Como que a gente consegue colocar um negócio de Deus e comparar isso com o jeito que nós fazemos, se nós somos totalmente falhos? Mas o fato é que Deus é Pai. Deus é amor. E Deus te ama. Ele ama você. E quando eu falo que Deus te ama, eu não estou falando Deus ama a pessoa do teu lado. Eu não estou falando que Deus ama a igreja. Eu não estou falando que Deus ama o mundo. Eu não estou falando que Deus ama a humanidade de uma forma totalmente vaga e vazia. Eu estou falando que Deus ama você. Você entende que Deus ama você? Você, Deus ama você. Dá para acreditar que Deus te amou tanto que Ele encarnou, Ele veio do céu, encarnou num homem e morreu só para ter você na eternidade? Dá para acreditar nisso? Que Deus desceu do céu, se encarnou como um homem e morreu porque Ele preferia viver a eternidade com você do que sem você. Ele poderia ter deixado você aí, perdido, mas Ele decidiu se encarnar e morrer no teu lugar. O problema disso é que parece muito distante. Parece que, nossa, faz 2000 anos, ixi, a gente não consegue ter essa percepção por causa do tempo. Mas imagina aqui agora, eu saio daqui, eu saio com qualquer pessoa, sei lá, eu saio com o Kalel. E aí a gente está andando na rua, de repente um cara chega obstinado a matar o Kalel. E aí eu falo, não, me mata no lugar dele e deixa ele ficar livre. Beleza, o cara me mata. A vida do Kalel nunca mais vai ser a mesma. Nunca ia ser a mesma. Ele ia saber que ele era amado, que ele é especial. Tão especial a ponto de alguém morrer por ele. Agora você consegue imaginar que o Deus Criador do céu e da terra fez isso? Que o Deus do Criador dos céus e da terra veio e morreu no teu lugar? Nós sabemos disso, mas será que você sabe de verdade? Será que isso está dentro de você queimando? Deus veio, se despiu de tudo que Ele é, veio para o céu e morreu por mim.
Isso é verdade para você? Será que você realmente crê que Deus te ama? Será que você realmente crê que Deus te ama incondicionalmente? Deus te ama sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Você sabe o que é isso? Sem condição, Ele te ama. Você acredita nisso? Que Deus te ama sem merecer nada. É além do merecimento. Você não pode fazer nada para merecer o amor dele. Porque já foi merecido. Através de Jesus. Você crê que Deus te ama na fidelidade e na infidelidade? Isso é vivo em você? Você sabe que Deus te ama na fidelidade e na infidelidade? Você pode errar, você pode abandonar a Deus. Vai ser que nem o filho pródigo. Não, eu vou embora, não estou nem aí. Ele vai continuar te amando e quando você voltar, Ele vai te abraçar, trancar os braços em você, Ele não vai parar de te beijar. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Hoje nós somos adotados por esse Pai. Nós somos filhos. Independente de qualquer situação. Independente de qualquer situação, Ele não consegue parar de te amar. Ele não consegue parar de te amar. Nem se Ele quisesse, Ele não pode. Ele não consegue parar de te amar. E aí talvez você vê esse reflexo na tua vida de talvez um legalismo leve, de eu tenho que buscar, eu estou me sentindo um lixo aqui porque eu não orei, porque eu não busquei. Desde quando Deus pediu isso? Em relação ao amor dele, em relação a você, da aceitação dele. Deus te aceita e te ama independente do que você faça, é incondicional. Incondicional. Se você não crê nisso, então você está vivendo uma ilusão. Uma vida de superstição e medo. Onde você está projetando em Deus o que você vê de si mesmo. Você se vê como uma pessoa insegura, como uma pessoa cheia de falhas, uma pessoa que, vamos supor, você se odeia. Se você se odeia, você vai projetar em Deus essa mentira, que Deus te odeia. E nisso, você vai começar a adorar um Deus fabricado pela tua mente. Ou seja, Deus nenhum. Não existe esse Deus. Não existe um Deus desse jeito. Não existe o Deus da nossa cabeça. Não existe. Existe o Deus da Bíblia. O Deus que falou que nos ama incondicionalmente. É só esse Deus que existe. A Bíblia diz que só há um Deus, que foi o Deus que se revelou através de Jesus Cristo em carne. E Cristo nos encharcou com o espírito de adoção. Hoje nós somos encharcados nessa graça, nesse espírito de adoção. Hoje nós somos amados mais do que você pode possivelmente imaginar. E hoje nós podemos chamar ele de papai. Abba significa papai. A palavra Av é pai. Ave. Abba, papai. Quando uma criança estava crescendo e aprendia suas primeiras palavras, por não ter dente, ela não consegue pronunciar o V. Então ela dizia Abba. Entendeu? Você consegue ver a inocência dessa palavra? Abba, pai. Como ele quebrou todas as barreiras. Ele chega diante dele e chama papai. Nós sabemos disso, mas será que você realmente sabe disso? Será que isso está, arraigado mesmo dentro de você? A sua identidade hoje, isso precisa ser real. A sua identidade hoje, não é pastor, não é diácono, não é designer, não é estudante, não é cabeleireiro,
não é mecânico, não é professor, não é homem, não é mulher, tua identidade não é brasileiro, tua identidade não é humano. Hoje a sua identidade é filhinho do papai. Isso precisa entrar em você. Filhinho do papai. Todos aqui. Mas de uma forma especial. Eu não quero falar disso de uma forma generalizada. Eu quero que você saiba que você, todo mundo aqui, vocês são filhinhos do papai. Essa é a sua identidade. Quando alguém chegar para você, e aí, o que você faz? Ninguém pergunta qual que é a sua identidade, né? Mas você vai chegar, sou filhinho do papai, hoje você sabe. Então, eu queria fazer um experimento para encerrar. Eu queria que todo mundo fechasse os olhos agora. Todo mundo feche os olhos. Exercite a imaginação. Você está escutando passos de alguém descendo a escada. E esse alguém é Jesus. De repente ele passou pela porta e ele veio aqui na frente onde eu estou. E aí ele está te procurando. Ele está procurando você. Quando ele te encontrou, o que o rosto dele está te falando? Como que ele está te olhando? Ele está te olhando com o rosto dizendo, eu estou cansado de você, eu não aguento mais as suas falhas, eu não aguento mais a sua vida fraca de devoção, de discipulado, eu não aguento mais você. Ou ele está olhando para você dizendo, obrigado. Obrigado por ser meu filho. Obrigado por crer em mim. Obrigado por ser uma habitação tão linda. Obrigado, porque valeu a pena eu ter morrido. A única hora que eu fico entristecido é quando você não crê no meu amor por você. É quando você ignora o tamanho do meu amor por você. Se Jesus estava te olhando de uma forma de decepção, provavelmente você nunca entendeu a graça e você não via a hora de eu terminar de falar para ir embora. Mas se Jesus olhou para você com esse amor, com essa intensidade, com essa gratidão por você ser um filho dele, você está entendendo? Você está entendendo que você é um filhinho do papai. Eu quero orar para encerrar. Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos arraigados no espírito de adoção. Por hoje a gente poder chegar diante de Ti e Te chamar de papai. Pela liberdade que muitos não conheciam por milhares de anos, de poder chegar diante de Ti sem máscara nenhuma, sem ter que fingir nada, com toda a sinceridade do mundo e simplesmente estar na Sua presença, sabendo que nós estamos nos braços do Pai, nos braços do nosso papai. Deus, eu oro para que isso se torne realidade na vida de cada um que está aqui. Realidade, Deus. Não simplesmente, eu sei que Deus é o meu Pai, eu ouço isso desde sempre, mas Pai, Espírito Santo de Deus, revela isso verdadeiramente em cada coração. Faz isso queimar em cada coração o tamanho do Seu amor, o tamanho do Seu perdão, o tamanho da Sua graça, o quanto você nos aceita,
O quanto nós não precisamos fingir para ninguém nada. Nós não precisamos nos sentir inseguros mais. Nós não precisamos de solidão. Nós não precisamos ficar triste. Porque nós sabemos que nós somos aceitos por um Pai celestial, um Pai caloroso. Senhor, eu só peço que isso torne verdade em cada coração. A verdade da nossa identidade como filhinhos do Papai. Por favor, Senhor. Amém.